Boa noite, irmãos. Aula de número 9, começa na página 31 da apostila, cujo tema é assim: criado para se tornar semelhante a Cristo. Só que a gente sabe, né, que em Gênesis de 1 a 26, 27, diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, primeiramente, o que é uma imagem? Por exemplo, se eu quero ver o meu rosto, eu não consigo ver o meu rosto se eu não fizer um reflexo dele no espelho. Ou, como diz aqui na apostila, na água, a gente também consegue ver, não nitidamente, mas a gente consegue ver o nosso rosto. Mas no espelho ou na imagem do celular também, né? A gente consegue ver a nossa imagem. E quando lá em Gênesis Deus nos criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, quer dizer que nos criou como ele, igual a ele, como se estivéssemos olhando num espelho. Mas de Gênesis até hoje muitas coisas aconteceram e a gente sabe, por diversas vezes o homem ele pecou e ele se afastou de Deus. E por diversas vezes Deus arrumou uma forma de nos conectar de novo a ele, né? Então, é esse assunto de hoje. Mas eu só, um pouquinho. Só voltando lá no segundo parágrafo da página 32, fala assim, ó. A Bíblia faz algumas afirmações diretas sobre quem é Deus. Pra gente entender primeiramente, tá? Por exemplo, em João 4:24 está escrito que Deus é Espírito. Além disso, em 1 João de 1, 5 e 4:16 está escrito que Deus é luz. E também está escrito que Deus é amor. Então, quer dizer, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para ser um ser espiritual. Só que nós não somos espíritos, nós somos seres espirituais, temos um corpo material e um espírito imaterial. Então, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo material que Deus fez, nós somos espirituais e Deus ele assoprou em nossas narinas o espírito, o sopro de vida, para nos tornar um homem vivente. Mas aí, conforme eu estava falando, nós fomos nos afastando, o homem em geral, foi se afastando e foi perdendo o contato com Deus em diversos momentos da história da humanidade. Só que aí, Deus, ele sempre busca resgatar essa ligação, resgatar esse contato com o homem, porque o homem foi criado por Deus, porque o homem Deus amou o homem acima de todas as coisas. Então, Deus, assim, o objetivo de Deus é que ninguém venha a se perder, Então, por isso, também a gente não deve achar prazer na morte do ímpio. Por quê? Porque Deus entristece com a morte do ímpio, porque na verdade ele quer que todos venham a ser salvos. Então, o que Deus fez? Deus, ele enviou Jesus à terra, para restabelecer esse contato. Olha lá no quarto parágrafo. Deus, todavia, não deixou o homem à sua própria sorte, porque o homem pecou várias vezes, Mas Deus não deixou o homem à sua própria sorte. O que Deus fez? Enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havia sido perdida. Olha aí agora o nosso título de novo. Criado para se tornar semelhante a Cristo, dessa vez. Então, o plano de Deus não diz respeito apenas a tirar o homem do inferno e levá-lo para o céu. Na verdade, em Romanos 8, 29 e 30 está escrito: pois aqueles que de antemão conheceu também,
os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, assim, quando a gente fala que a gente foi criado para ser semelhante a Cristo, eu lembro de duas passagens na Bíblia, que eu rapidinho vou citar. A primeira que eu lembro é a passagem que está em Mateus, capítulo 5, de 1 a 12, que a gente conhece como o Sermão das Bem-aventuranças. Então, se você foi criado para ser semelhante a Cristo, você tem que ser como Cristo disse no Sermão das Bem-aventuranças. Então, o que o Cristo disse? Que devemos ser pobres de espírito, manso de coração, nós devemos chorar pelo nosso próximo, nós devemos ser brandos e pacíficos, misericordiosos, puros de coração, pacificadores, devemos ser perseguidos por amor e justiça e devemos ter fome e sede de justiça. Então, assim, você é semelhante a Cristo, você foi criado para ser semelhante a Cristo, então você precisa buscar essas bem-aventuranças ensinadas por Jesus. E uma outra passagem também para quem foi criado, né? Porque nós fomos criados para sermos semelhantes a Cristo, a gente precisa lembrar sempre dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, Jesus, ele era assim. Então, se a gente foi criado para ser como Jesus, nós precisamos ser assim. Ah, mas eu sou esquentado, eu sou esquentada. Pede ao Espírito Santo os frutos do Espírito, da mansidão, por exemplo. Né? O Espírito Santo, ele abranda a gente, o nosso furor, né? Lá em Provérbios fala assim, a palavra branda acalma o furor. Então, a gente deve ter mansidão, domínio próprio. Ah, se mexer comigo, eu perco as estribeiras. O cristão não pode ser assim, irmãos. Porque se a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e se a gente foi criado para se tornar semelhante a Cristo, a gente tem que ter domínio próprio, a gente tem que saber amar, a gente precisa ser alegre, a gente precisa ter paciência, ser bom, ser fiel a Deus, fiel aos nossos compromissos. Então, assim, aquele que é semelhante se torna, né? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente se torna semelhante a Ele. Então, a gente precisa buscar nele quais são as características de Jesus. Eu anotei aqui das características físicas de Jesus. Como que Jesus era? Jesus era o Filho de Deus e, segundo pesquisa, Jesus era moreno, baixo, cabelos aparados. Essa é uma pesquisa feita no Google, tá? A respeito das pessoas que viviam na mesma época de Jesus, o povo judeu que vivia naquela mesma época. Então, se coloca-se que Jesus seria dessa maneira, tá? Como as pessoas ali próximas dele, porque não tem como você nascer, você estar num lugar em que as características são X e você ser a característica Y, né? Então, assim, buscar sermos como Jesus, porque foi para isso que a gente foi criado por Deus, né? Para ser a imagem e semelhança de Deus e também para sermos como Jesus, tá? Então, qualquer dúvida, busca sempre, é bom a gente sempre lembrar que a gente esquece. Quais são as características? Então, aí, lá no finalzinho da página 32, como é que acontece esse processo aí? Né? Esse processo de restauração do homem à imagem e semelhança de Deus em nós. O que ele fez? Deus, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Na verdade, esse é um processo chamado de salvação. Então, qual é o plano de salvação? Predestinação, o chamado, justificação e a glorificação nossa.
Então, assim, a nossa salvação é mais do que um momento que experimentamos no passado. Na verdade, a nossa salvação se dá em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Olha lá na apostila, página 33. O tempo passado da salvação. O que aconteceu no passado? Nós fomos salvos, né? Todo crente em Jesus já foi salvo do pecado. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente já foi salvo do pecado. Então, o tempo presente da salvação, nós estamos sendo salvos, que a palavra de Deus diz para a gente buscar todos os dias a nossa salvação. Então, a gente já foi salvo no passado. Nós ainda, hoje, no tempo presente, estamos sendo salvos em um outro aspecto. Olha aí, o tópico 2 da página 33. A Bíblia diz: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Está em Romanos 6, de 11 e 12. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, assim, eu li esse pedacinho e me lembrei de um louvor acho que é do cantor Thales Roberto. Fala: mas todo dia o pecado vem, me chama, mas eu escolho Deus. Então, quer dizer, a gente precisa escolher ser salvo todos os dias. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e no terceiro momento, no tempo futuro da salvação, nós seremos salvos também. Então, assim, o processo de salvação, ele é constante, ele é realmente um processo. Não vai ser assim: eu aceitei Jesus, então eu sou salva em Cristo Jesus. Mas aí eu tenho que permanecer no processo, porque é todo dia, é a cada dia, né? É ontem, é hoje e é amanhã. O processo de salvação continuamente, tá? Aquele que está em Cristo ainda será salvo da presença do pecado em sua vida, e assim a sua salvação estará completa. Isto é o que a Bíblia chama de glorificação, e acontecerá quando Cristo voltar. Se a justificação é um ato único e a santificação é gradual, a glorificação também ocorrerá de uma vez por todas, finalizando o processo de salvação dos crentes. Então, justificado, fomos por quem? Fomos justificados por Jesus. Então, fomos salvos lá na cruz do Calvário. É a justificação. E a santificação? É esse dia a dia aí que eu tô falando. Então, todo dia vem o pecado, você rejeita ele. Vem algo que vai te fazer pecar, você rejeita ele. Então, todo dia você escolhe e todo dia você levanta a mão: Senhor, eu sou seu, Senhor, eu sou seu, Senhor, eu sou seu. E, por último, é a glorificação, que vai ser quando Jesus voltar, né? É a glória de Deus. E vai ser o final de processo de salvação dos crentes, porque aí a gente vai estar na nossa morada eterna. Então, a nossa vitória sobre o pecado é um processo com início, meio e fim. Começa quando? Começa quando a gente aceita Jesus. E o meio é o processo que a gente todo dia busca a salvação. E o fim é quando Jesus voltar, que é a glória, tá? Então, assim, tem um quadrinho aí que ele vai ficar para a aula 10, mas eu vou só dar uma passadinha nele, tá? Que são os 3 tempos da salvação. Passado, fomos salvos da condenação do pecado, que é o mesmo que a justificação, e ela é instantânea. Deus, ele não vai ficar buscar, não, eu aceitei Jesus. Não, você aceitou Jesus, então você foi salvo, você foi justificado instantaneamente.
E no presente, nós estamos sendo salvos, nós temos domínio sobre o pecado, nós buscamos santificação e é gradual. Então, às vezes, a gente vê um irmão que aceitou Jesus, mas ainda fuma cigarro, ou ainda mente, ou ainda pratica algo que não se deve praticar por um cristão. A gente não deve criticar. Primeiro que a gente não está para julgar, porque Jesus, lembra da característica lá dos frutos do Espírito. Jesus, ele é o quê? Amor, né? Ele é, paciente, misericordioso. Então, a gente não critica. Por quê? Porque o processo de salvação é gradual. A cada dia, a gente vai rejeitando os manjares que o mundo oferece. E no futuro, nós seremos salvos. Seremos salvos de quê? Da presença do pecado. Haverá glorificação e também instantânea como no passado. Então, assim, que a gente possa absorver esse estudo de hoje, que a gente possa buscar, ler, irmão, busca lá Mateus 5, capítulo 5, versículo de 1 a 12, Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos de coração, e buscar os frutos do Espírito. Às vezes a gente esquece, mas o Espírito Santo nos lembra. Então busca, quer ser como Jesus, né? Quer ser a imagem e semelhança de Deus, quer ser como Jesus, busca agir como Jesus agia, tá bom? Boa noite para vocês, que o Senhor possa abençoar a semana de vocês, dar uma semana assim, repleta de paz, de tranquilidade, de alegria, e que a saúde de cada um de nós esteja assim, nas mãos de Deus, porque Deus, ele é a cura, tá bom? Tchau, tchau para vocês.